Fica muito game esse negócio. Mas eu ainda prefiro o microfone do Lourenço, muito melhor. Esse aqui foi uma fortuna, tá? Porque só o Vai a merda, Marcos. É sobre isso. Sério, não tem qualidade melhor que esse, gente. Num headphone, porque eu não pagaria um headset o preço que ele pagou nisso aqui, nem a pau. Quanto que Tem foi, que comprar prof? na Black Friday, Foi prof. barato, não. Quem comprou lá no Uruguai, não foi barato. Esse aqui tava caindo num bueiro, eu aproveitei e peguei só pra deixar no pique. Tu comprou 3 desses aí por 10 com o senegalês, par de mentira. É que ele parou de ter dentista, prof. Ele teve que começar a participar das aulas. Eu não sei se é isso. Eu sei que foi um teclado caro e um fone de ouvido caro. Ainda bem que Teclado mecânico e fone gamer, meu Deus, é o fim da picada. eu não pago, não. Quem dá isso pra Tem LED, prof? Teclado com luzinha. Tem que ter RGB. É teclado mecânico? Eu Esse fico que é zoando bom. meu filho aqui em casa. É o teclado que eu usava. É o teclado, ele arruma o carro. Ah, não. É aquele teclado velho que eu usei lá no início dos É tipo máquina de escrever, né, prof? Tira o Lourenço da aula, É pelo só amor de porque Deus. faz barulho. Um Só pra trem caro da incomodar. porra. Não, o mecanismo. Lourenço, volta pro dentista. Ele tem tipo uma molinha. Dá pra sentir, né, prof? É bom pra Quando jogar. eu venho na É aula, bom os pra caras jogar. me expulsam, vou tomar no cu, tá louco? Aí ele falou pra mim, não. Eu falei, não, então peraí, que vamos lá na casa do Tia Cis, que eu dei um computador pra ele de 1900 antigamente, ainda deve estar lá, porque os trem velho continua tudo lá. 1900 antigamente. Teclado velho. Teclado velho com cara de novo e caro pra caramba. Enfim. Como foram os exercícios? Todo mundo conseguiu fazer? Teve um Tava de boa? Tava de boa? aí. Andaram Bem de boa. perguntando. Deu pra fazer. Eu vou fazer os 3. Na verdade, eu não vou fazer. Deu pra dar ali, prof, deu pra dar ali. Oi? Pra não demorar Tava. muito, porque eu acho que quando eu faço, assim, paradinho, demora demais. O que eu fiz hoje? Só joguei no coisa pra gente só comentar o que tá acontecendo lá, pra ser um pouquinho mais rápido. E aí eu executo pra vocês verem e eu terminar de explicar algumas coisas. Nem era isso que eu queria fazer essa semana, porque nós vamos estrear a era Vocês Fazem e Eu Observo. Mas, como teve algumas pessoas que tiveram dúvidas ainda no vetor, etc. e tal, eu vou explicar para vocês, para que essas dúvidas elas sejam sanadas já com os exercícios. Deixa eu apresentar. Não. Eu vou apresentar minha tela inteira. Se vocês verem o que não deve, ignorem. Porque aí fica mais fácil para eu trocar para o Visual G. Então, os senhores devem estar se vendo. Deve estar aquele loop infinito assim na tela, lindo, maravilhoso, legal, né? Já? Loop infinito na tela de todos? Sim? Não vou olhar para a carinha linda de vocês, já que eu estou projetando tudo. Então, se coisar, falem comigo, não me deixem falar com vento. E se precisar, abre o microfone e berra, porque eu não vou estar olhando o chat. Ok? Ok. Então, vão comentar aí os exercícios de vetores. Para computador, que está muito chato. Prever um algoritmo que solicite do usuário a entrada de 15 nomes. Então, ele tem que... Oh, carambola! A entrada de 15 nomes e que exiba uma lista desses nomes na tela. Professor, eu posso fazer 15 variáveis? Pode, mas não seria muito inteligente. Então, o que a gente usa aqui? Vamos relembrar o que é um vetor. Vetor é uma variável que ela pode armazenar vários dados. Mais para frente, vocês vão descobrir que um vetor nada mais é do que uma matriz de uma dimensão, ou seja, ela tem só uma dimensão. O que ele faz, para a gente relembrar aí? Nossa, eu tô a desenhista hoje. Aloca a memória. Então, eu aloca lá um 0, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu quero um vetor de 6 posições. Então, ele diz para mim que lá no 0, lá na memória, vai ficar lá no 1, lá no 2. Então, ele vai aqui e eu posso armazenar um tipo de variável aqui dentro. E essa variável, todas as variáveis, todos os valores, os dados que vão encaixar aqui, eles têm que ser do mesmo tipo. Até aí, tranquilo todo mundo, né?
Essa partezinha aqui, vocês já entenderam, ou não? Senhores, falem comigo, por gentileza. Sim, deu pra entender. Sim, senhora. Pra entender, né? Lembra lá que a gente fala que variável é alocar memória, que aí ela pega lá os espacinhos da memória. Então, o vetor nada mais é do que isso. Ele dá uma posição lá no espacinho daquela memória e guarda os valores. Eita, bateria acabando. Só um segundo. Pronto. E aloca lá para mim esses valores. Como que a gente faz isso? Então, eu tenho um vetor que eu vou colocar qual que é o tamanho. Isso aqui, se eu estou dizendo de 0 a 4, a professora senhora disse que podia ser de 1. Pode ser de 1. Por que eu geralmente uso 0? Porque quando você fala de memória, ela começa em 0, né? 0, 1, 2, 3, 4. Mas eu comecei em 1 para vocês, porque aí quando você quer de 5, você vai 1, 2, 3, 4, 5. Fica mais fácil para vocês compreenderem no início. Teve alguém que me perguntou, não lembro quem, tinha esquecido desse D aqui, que é do tipo caractere. Então, significa que nomes é um vetor de 5 posições com o tipo caractere. Então, a memória pegou lá e guardou 1, 2, 3, 4. Nossa, ficou super bem distribuído isso aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E que eu vou guardar aqui dentro caracteres. Em todos eles. Para quê? Para que eu não tenha que ficar falando 300 milhões de variáveis. O para vocês já estão carecas de saber? Caramba, foi mal. O para vocês já estão carecas de saber? Então, para. Por que eu coloco um cantador? Para que ele conte justamente para mim isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Qual é a posição que ele está guardando no meu vetor? Então, de 0 a 4, ele vai fazer o quê? Escrever um nome. Vai ler quem? Vai ler o conte do vetor, do nome, da variável nome. Muito difícil, né? Então, os nomes digitados foram. O que eu faço? Escrevo esse vetor. Dúvidas nessa aqui? Certo. Então, vamos executar só para já estar aqui linda e maravilhosa do mesmo jeito que estava lá. Então, o que eu faço? Quando eu executo, deu um erro, é lógico. Ah, tá, é porque eu estava fazendo uma outra coisa aqui e não terminei. Eu ia fazer uma outra brincadeira, mas aí eu não foi isso. Então, eu vou lá e coloco o nome. Não vou escrever 15, porque eu não sou besta, e só de 5. O que ele fez? Leu para mim os 5 nomes. Acho que o exercício de vocês era 15, né? Ou 20, eu sei lá quanto, só para poder encher linguiça e te desmotivar a fazer variáveis. Então, ele cria aqui nome 0, 1, 2, 3, 4. E conta para mim quantos inteiros já passaram por ali e guarda esse valor desse contador. É só isso que o programa faz. Então, quando eu declaro esse vetor, ele já guarda aqui para mim 0, 1, 2, 3, 4. Já cria essas variáveis para mim do tipo vetor e ele vai armazenando esses dados dentro de cada uma delas. Só isso. Mais simples impossível. O resto da mesma forma. Significa que o contador passou aqui. Passar a primeira vez, o contador está valendo quanto? É uma pergunta. É para os senhores me responderem. 1. 1. Não, 0. Quando passa a primeira vez, ele está valendo 0. Então, ele passou aqui 0 até 5, então vale 0, passou uma vez. Então, aqui agora o contador vale 1, aí ele passa mais uma vez, passa outra vez, né? Assim que para funciona? Enquanto isso aqui não tiver a quantidade de vezes que eu mandei aqui, ele não para de rodar. Então, ele vai passar aqui 5 vezes. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Quando ele tiver com o valor 4, ele para de executar. Prof, por que o Oi? escrival tem ali um espaço entre parênteses e não tem nada no meio ali? Só para ficar bonitinho. Ah, bom. Só para ficar bonitinho.
Esse espacinho aqui, ó. Que aí não tem cão, caça com gato. Bota ali, ele faz mais Bom um. saber que não sou só eu que faço isso. Ah, tchê, tá vendo? Você tá achando que eu sou desleixada? É só quando eu tô fazendo rápido aqui que o desleixo vence. Tranquilo esse aqui? Tudo certo. Morreu, então. Sereno. Vamos para a segunda, que foi a problemática. Então, crie um programa para armazenar 10 números digitados pelo usuário em 2 vetores. Um vetor vai guardar par. Outro vetor vai guardar ímpar. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando 2 vetores. Um ele vai guardar só número par, outro ele vai guardar só número ímpar. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu passo a primeira vez. Fala um número aí, alguém. 24. Número do amigo. Então, 24 é par. Esse aqui vai guardar par, esse aqui guarda 0. Fala outro número. 15. 13. 13 vai guardar aqui, esse aqui aí vai guardar 0. Como é que eu sei? Através do se. Então, se é par, se é ímpar. Se ele for par, ele joga aqui. Se ele for ímpar, ele joga aqui. Prof, Compreenderam a lógica? é por isso que quando imprime tem alguns que ficam 0? Yes. Por quê? Porque eu criei 2 vetores, tá? Um para par e um para ímpar. Todos os 2 vetores, como eu não sei quantos números o usuário vai digitar para quantos barangondango, né? Eu não sei quantos que ele vai digitar par, quantos que ele vai digitar ímpar. Então, eu não posso criar um vetor de 5 aqui e outro vetor de 5 aqui, porque eu não sei se ele vai digitar 5, 5. Não posso. O que eu tenho que criar? 2 vetores de 10. Ele passa no laço. Quem não passa, ele joga um 0, porque ele não vai estar armazenando nada ali naquela posição quando ele passa naquele para. Entenderam? Não tem como ele não botar o 0, né? Como ele não armazenar ele. Deixar só sem nada. Mas é mais complicadinho. Hum. Enquanto a gente deixa com 0. Então, eu declaro aí os vetores. Um vetor de 0 a 9. Gente, quem usa uma aqui não tem problema, tá? Cai naquela mesma coisa que eu falei para vocês. Eu uso 0 porque a alocação de memória ela começa em 0. Então, conte de 0 a 9 e faça. Digita um número. Número dividido por 2 é igual a 0? Professor, eu usei o mod, tem problema? Mas se um número é dividido por 2 é igual a 0, não é um par? Sim ou não? Sim, é um par. É um número par. Então, eu posso colocar esse aqui? Posso colocar aqui. Posso fazer com mod? Posso fazer com mod. Posso fazer de outro jeito? Posso também. Funciona do mesmo jeito. Então, o que acontece? Se ele for dividido por 2, se for igual a 0, ele vai guardar onde? No conte par. Só que por que fica um com 0 e um sem 0? Porque o conte, quando ele vai passar aqui a primeira vez, ele vai estar valendo 0. Concordam comigo? Sim. Então, ele passou aqui valendo 0. O próximo que vai passar não está valendo 1? Sim. Então, o que acontece? Passei a primeira vez, era um número par, dividido por 2 deu 0? Deu. Então, ele vai salvar aqui na posição 0. Passei a segunda vez, era um número ímpar, na posição 1, ele vai salvar onde? Aqui. Mas quem está passando aqui no contador? Não é 1? O 0 já passou. Então, aqui ele guarda quem? 0. 0, porque ele não recebeu nada. Nós chamamos isso, em linguagem de programação, de array, que é quando você guarda vários elementos. Então, por isso que eu coloquei aqui array. Então, depois eu só tenho que fazer o quê? Imprimir. Então, conte de 0 até 9, porque ele vai fazer para imprimir todos as variáveis do vetor. Escrevo o número par e escrevo o número ímpar. Dúvidas? Tudo certo. Sim. Oi? Tranquilo, tudo certo. Alguém aqui ainda ficou com dúvida nisso aqui, gente? Por que ele guarda o 0? Como é que barará, barará, barará? Passo para aqui. Para
ter o meu laço e decidir. Decidi, armazenei, eu faço só o quê? Imprimir os pares e os ímpares. Prof, Fala. ali. Pode falar, Ana. Não, pode falar, depois você fecha. Pode falar. Tá bom. Não, pode falar. É só ali na questão de pares. Eu coloquei o mod igual a 2 por causa que eu vi ali até aquele dividido, mas não rodou no meu. Tipo, a gente coloca dividido, é o que ali? Eu coloco dividido e funciona. É porque você pode estar usando o número. Se você usar o barra, por exemplo, ele não vai dividir. Aqui, deixa eu abrir esse aqui. O dividido é o. Esse sinal aqui é de quê, gente? Por cento, né? É por cento. É o que divide dentro da linguagem de programação, tá? Dependendo tá. da linguagem. No caso do Visual G é esse aqui. Então, o que eu faço aqui? Vamos executar para ver. Quem era o outro que estava com dúvida, Ana? Eu só queria pedir, tipo, o mod, ele funciona só no Visual G? Ou se eu usar ele em algum outro programa, ele vai executar? Tem algumas linguagens de programação que também é mod. Depende da linguagem. Tá? Tá. A lógica é a mesma. Mas tem algumas que também funcionam mod. Nem sei se tem alguma que não funciona o mod. Ou se funciona com outro nome. Porque cada linguagem, lembra que eu falei para vocês? Cada linguagem tem as palavras restritas. Então, por exemplo, aqui no Visual G, que não é uma linguagem, é só para a gente aprender algoritmo, ele usa o para, ele usa o se, ele usa se, então, se não. Você vai ter linguagem que vai usar if, else, e tem linguagem que vai usar if, else, if, entendeu? Elas têm uma variação, mas a lógica, ela continua sendo a mesma, ok? Você só tem que ver qual que é o correspondente de acordo com aquela linguagem que você está utilizando. Sim, tranquilo. Obrigada. Tá? Então, vamos rodar aqui e ver o que acontece. Executei. O que ele fez primeiro aqui para mim? Ele criou... Calma lá, que agora... Eu devia ter diminuído isso. Agora eu não vou conseguir. Tá, vou colocar aqui. Ele faz o quê? Ele passa e coloca para mim os que foram, que eu digitei que foram pares, e imprime. E os que foram ímpares, e imprime. O que ele faz aqui na alocação de memória dele? Que é por isso que o Visual G é legal. Que você consegue ver aqui embaixo o que está rolando. Se a pessoa conseguisse puxar o trem, né? Ah, Cristo. Pronto, o trem bichou. Não quer subir. Agora foi. Quando eu declarei minha variável, ele faz o quê? Ó, ele cria todas as variáveis para mim. Na verdade, ele criou quantas variáveis? Ele cria 20, porque ele cria 10 para o vetor par, tá vendo aqui? De 0 a 9. Então, ele criou 10 lugares para mim de memória. E ele criou mais 10 do ímpar. Baixa, meu filho. Então, ele criou mais 10 do ímpar. E o que ele foi fazer? Esse esqueminha aqui que eu falei para vocês. Criou lá 20 variáveis, 20 espaços, né? Para armazenar a variável através do vetor. Passou a primeira vez, jogou o número no que era par. Se não era par, ele coloca um 0. Se não era ímpar, e assim por diante. Vamos executar de novo. Alguém não entendeu isso aqui? Vou executar de novo, ó. Zerou todo mundo aqui embaixo, tá vendo? Todos eles vão receber inteiro. Então, eu vou passar a primeira. Vou colocar aqui, ó. O número 1 eu vou colocar um ímpar. Ele guardou para mim aqui, na posição 0 do ímpar. Número 2, eu vou colocar um ímpar também, para vocês verem a execução aqui do ladinho. Então, ele colocou no 1 do ímpar. 1, 2, o 3 também vai ter que ser um ímpar. Colocou aqui no ímpar.
Agora eu vou jogar um par. Se eu vou jogar um par, qual que ele parou aqui? Ele parou no ímpar 2, não foi isso? Até o ímpar 2 lá, até o par 2 lá, ele vai estar zerado. Se eu jogo agora aqui um número par, aqui no 4 do par, ele vai guardar... Não, ele No vai 13, eu acho. Tem que guardar no 13, porque tava no 2, agora vai pro 13 par, né? Só que ali não tá aparecendo o número par 3. Agora foi pro 5 lá. Agora foi. Ó, o 6 agora ele apareceu, tá vendo aqui? Ímpar 6, ó, ele guardou o 2, ele guardou o 0. É porque eu comecei em 0, eu tava esperando o 4, desfaço. Ó, o quarto número, mas aí é conta do 0, né? Então, 0, 1, 2, 3, 4. O quarto número aqui foi um ímpar. Então, ele guardou no 4 do ímpar. O quinto número foi um par. O sexto número foi um par. Então, ele guardou dentro de quem? Do sexto vetor par. Professora, a senhora está mostrando o 5 e está falando sexto, porque eu comecei a contagem em quê? 0. Em 0. Compreenderam aí como é que funciona? Sim. Então, ele vai jogando 0, ó. 1, 2, 3. O quarto número era um par, ele guardou. E vai fazendo assim sucessivamente. Por isso que ele imprime os zeros. Tranquilinho? Dúvidas, senhores? Certo. Certo para geral? Dúvidas no chat? Prof, faz os exercícios. Ah, não, ainda está na mesma da anterior. Tranquilo todo mundo, gente? Se alguém tiver com dúvida, pergunta. Senão vai dar ruim. Prof, para não colocar o 0 ali, tipo, para não imprimir o 0, no caso, não seria... Se eu colocasse para não atribuir o 0, daria um belo erro, né? Mas você não tem como não atribuir o 0 dessa forma que a gente está fazendo aqui de vetor, pelo funcionamento do vetor. Eu tenho porque ele como guarda não 10, né? armazenar o 0? Tenho, mas aí é um pouquinho mais complexo, tá? Entendi. Por definição, ele vai armazenar o 0. Por que ele vai armazenar o 0? Por causa disso aqui. Porque eu criei uma variável par e uma variável ímpar. E estou trabalhando com o contador. Então, o contador passa a primeira vez aqui, ele vai armazenar quem? Deixa eu coisar aqui de novo. Nesta forma que a gente está usando, não tem possibilidades dele não armazenar esse 0. Tem como escrever o código sem ele armazenar o 0? Tem. Desse jeito aqui, não. Aqui ele vai armazenar o 0. Por que ele vai armazenar o 0? Porque eu declarei 2 vetores. Então, eu tenho um vetor par e eu tenho um vetor ímpar. Vou colocar só 5, mas vocês sabem que é 10, tá? Finge que lá para baixo tem mais. Por que ele armazena o 0? Quem que a gente usa como referência? Não é o contador? Sim ou não? Sim. Sim. Se eu declarei que meu vetor tem que ser de 0 a 9, quer dizer que aqui é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eita, cacete. 6. O que é esse 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6? É o quê? É aquele... é o espaçozinho lá do meu vetor. Lembra lá da aulinha que estava assim, V0, V1, lembra? Lembram disso, da videoaula? Sim. Sim, senhora. Então, eu estou criando isso aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para minha variável, número par e número ímpar. Esse número que está aqui, não é o conte que vai contar ele? Sim. É, não é? Então, o conte que vai contar ele. Então, eu passo o primeiro, executei o programa, aí ele abriu para mim aqui o vetor, colocou os arrays lá para mim,
Vou passar a primeira vez. Então, meu contador está valendo 0, porque é a primeira posição. Passei aqui um número 12. 12 dividido por 2 é igual... O resto dá 0? Sim, Sim. Então, ele é par, não é isso? isso. Se ele é par, ele vai para a coluna do par. Só que eu já passei o 0 aqui. Significa que o ímpar, ele vai receber o quê? 0. Passei o segundo número, o número ímpar, número 1. Quem vai receber vai entrar aqui nesse laço? Não, ele vai entrar onde? Aqui embaixo. Então, 1. Significa que quem vai ficar com 0? A variável par. Então, a variável par aqui vai receber 0 e aqui vai receber 1. Porque eu já estou passando a segunda vez e a posição já é qual posição? 1. Passei a segunda, o 2, 2. A terceira vez, o 2, 2. O 3, 3. O 4, 4. O 5, 5. O 6, 6. Quando o meu contador estiver valendo 6, aonde é que ele vai armazenar? Aqui. Quando ele passar aqui, se o número for par, ele vai armazenar na posição 6, independente. Aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ixi, deu errado. A 6 vai ser a de baixo. Então, ele vai sempre armazenar ali na posição. Se tem um valor para ser guardado, ele guarda. Se não tem, ele é preenchido com um 0. Compreenderam? Tudo certo. Sim. Tirou a dúvida aí de quem estava com dúvida? Aham. Sim? Foi? Foi. É lindo, né, gente? Então, É uma maravilha, quero ver fazer isso em C. Ô, gente, é tão bonitinho, vocês não têm noção. Vocês vão entender por que eu explico primeiro no Visual G, eu fico aqui matando vocês, falando, porque em português é mais fácil de vocês entenderem. Quando a gente for pro Visual G, vocês vão tirar, quando a gente for pro C, vocês vão tirar de letra. Então, esse morreu. Agora, receba um número, 20 números e, posteriormente, apresente a média aritmética desses números. O que é média aritmética? Tudo dividido pela quantidade das coisas que tem. Eu não sei falar isso. Exatamente. Se tem 2, dividido por 2. Se tem 3, dividido por 3. Essa é muito tranquilona, né? Então, de vetor de 0 a 4, porque eu não botei 20, digitando 20 números, porque eu não sou trouxa. Faço o contador, número conte. Poderia colocar aqui, professora, soma o número conte, e aí aqui eu só dividiria por 20, já que a senhora mandou fazer 20? Podia. Mas, como eu fiz isso. Oi? Eu fiz isso. Mas quem é que conta o número de vetor para mim? Ah, eu não sei. É o conte. Eu sei, mas tu falou por 20 números, aí eu na hora botei 20, né? Eu posso dividir pelo conte? Posso. Professora, se eu meti um 20 aqui, tem problema? Não. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tem que receber soma mais o número que está passando ali no contador. Mas depois do fim para, o conte não zera? Acho que não, porque ele é uma variável normal e a prof travou, né? Ela travou. É, mas acho que não, porque ele é uma variável que nem as outras, tá ligado? Vai acabar em 4, vai ficar 4 para sempre até ele ser mudado. Tá, pode ser. Na minha cabeça ele ia zerar. Não. Mas faz sentido. É, porque essa variável só muda depois se tu mudar ela, né? Mandar uma mensagem no grupo que ela travou, né? Eu acho que ela tá escutando, mas a imagem travou. Não, mas ela não falou nada. O dela também travou. É, agora caiu. E aí, como é que vai a vida? A minha vai tranquila, e a tua? Melhor antes de você entrar nela. Isso. Ui. E aí, galera?
Seu microfone No é gameplay na Mano, tira o Lourenço daqui, por favor, mano. Ban Lourenço. Vou jogar um Gartic. Ah não, tá gravando, fudeu. Ô, João. Ô, Arthur, a prof recebeu a mensagem? Vai né? travar de novo. Ô, João, Deixa eu ver. tua mãe não ia entrar no quarto? Minha mãe? Daqui a É. pouco ela entra. Ela não quer entrar no quarto? Ó, ela tá vindo aqui, ela tá vindo. Ela tá Desliga esse digitando computador agora! 1, 2, 3! Tá louco? Ele é muito criança, né? Pelo amor. Tu quer ouvir o Roger, meu amigo? Não. Conhece meu amigo Roger? Solta o Roger aí. Tem Solta o irmão, Roger. tem o Roger Júnior e o Roger pai. Quer O pai. Chama o pai. Manda o Júnior primeiro. Tá, o Júnior, então. João vivendo os auges dos seus 12 anos. João, Aí eu Arthur, tá tudo bem, Para. calma. Agora é o Roger pai. eu achei ótimo que eu mandei lá. Tá tudo bem calmo. É, Vou olhar a mas- gravação depois. Calma na Fica chamada, tranquila. prof. Manda mais aí, João. Deixa eu ver, tem que achar uns aqui. Por que tá preto, caralho? Ô, caralho, tá preto aí, ó. Que tá preto as coisas, caralho. Nossa, tinha. Deixa eu ver. Não Olha o precisa grupo, falar João, olha o também, grupo. mas Grupo de quem? Tá. 20 mil grupo aqui? Tu não gravou, né, Ô, louco, tá gravando? Não gravou, mas tá gravando Não. na aula, retardado. Não, é que eu pensei Eu que o Marcos disse tinha ainda, gravado também. Não, Mas mas não, se quiser você eu sabe a gravo. gravação da aula ou depois ela veio? Tá louco, amigo? Vou trocar o nome da minha conta de e-mail, a foto. Eu mandei o e-mail, mandei o país, já era. Que Eu não vou adianta botar, não. mudar a Ô, João, foto e- tua namorada não tá aí? Minha namorada? Não, da minha namorada tá na casa dela. E a amante. A mãe tá no celular. O João fala, velho. Meu Deus do céu. Manda o A áudio, mãe tá aqui, velho. ó. Oi, lindo, sua mulher tá perto? Ô, vocês são tudo cúmplices, pesado. Nicolas Cage. Ai, velho, hoje vocês são impossíveis. Deus Não, me tamo bem. proteja. Eu vou falar Daqui a pouco a Gabi veio falar lá da questão. A Gabi Eu tá vou falar anotando os tudo nomes pra dos alunos que estão fazendo bagunça no quadro. Pra quando a prof chegar. A ela Gabi é ficar pior esperta. que nós, gente. Pelo amor Não, de hoje Deus. a Gabi se superou com a 3 de algoritmo. Ela, pelo amor de Deus. É, a A Gabi tá Gabi- louca. É, A Gabi tá de quer sacanagem saber com o a teste dos questão três. três, velho. Ela quer saber como é que faz o 3. Se algum coleguinha souber explicar pra Gabi aí. João. Vocês também te amamos, Gabi. Tá louco. Ô, João, tu tem o Nicolas Cage aí? Ah, eu tenho. Chama ele aí pra participar da aula. Trugudum, tchá, 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 trugudum. Adivinha Ai, como nada é a que ver eu com tô? Criança, Fala, prof. Todo. foi pro balão. Tá me ouvindo? Tamo, Sim, mano. sim. Oi, prof, tudo bom? Sim, sim. A internet aqui de casa foi pro balão, eu vou continuar na minha do celular, não sei se ela vai aguentar, tá? Que Ih, jeito. Eu não sei como é. pro vai durar uns tá. 5 minutinhos. E eu fico triste com uma notícia dessa. 5 minutinhos A nada. fala mais mas- esperada, Não. pro. Bora, Pois é, rápido. né? 5 minutos. senão- 5 minutinhos é bastante tempo, hein, prof? Tá louco. Ó, segura aí. Você considera Onde bastante? eu tava? Bastante. Ó, vocês falaram bastante besteira, depois eu vou assistir a gravação. Não. Seguinte, contador Não aqui precisa, tá prof, valendo não zero. precisa. Passei a primeira vez. Alguém fala um número aí. A gente não tá vendo a tela, prof. Não tá Não vendo? estamos vendo a tela. Aí lascou. Deixa eu tentar coisar de novo. Eita, que agora que a gente vai ver se a Vivo presta mesmo ou não presta bosta nenhuma. Teste da Vivo. Estão conseguindo ver agora? Sim. Tá. Positivo. Então, onde a gente estava aqui? Criei aqui o vetor, faz aqui o vetor. Só criei até o 2, tá, gente? Sejam criativos e levem ele até o 5. Contador aqui,
tá valendo 0. Passei a primeira vez. Fala um número para mim. 101. 101. 101 vai ser guardado aqui em número conte, não é isso? Isto. Então, Isso. 101, quanto que tá valendo soma? Soma tá valendo 0. Se 101 vale 101, Vai ficar 100 e mais um. passei, agora ele somou, ele tá valendo agora 101. Ok? Até aqui, ok, né? Tudo certo? Vou passar a segunda vez, tá? Na segunda vez, o que vai acontecer? Eu não devia ter apagado não, mas já apaguei e já era. Passei a segunda vez. Alguém fala outro número aí? 12. 12. O conte agora vale 1. Se eu digitei 12, ele vai guardar aqui em 12. Número conte vale 12. Soma está valendo 101. Quanto que vai valer agora que ele vai subscrever aqui em soma? 113. Entenderam? Sim. Sim. Todo mundo conseguiu entender? Sim. Então, eu vou fazendo isso aqui até formar lá os meus 5 números. Depois eu divido ele por conte. Por que por conte? Conte não vai sempre dizer quantos foram que eu fiz? Quantas áreas abriu o meu vetor? Vai. Se eu quiser só botar lá dividido por 20, professora, posso? Posso. Mas se eu estiver fazendo teste aqui com preguiça e não quiser botar o 20, se ele dividir por 20, eu não tenho resultado. Se ele dividir por conte, eu consigo ter o resultado. Vamos olhar a execução aqui? Rapidolas. Eu fiz antes da aula, rapidola. Então, aqui, vou executar. Deixa eu subir mais isso aqui. O código está igualzinho, está lá, só para vocês verem aqui as variáveis. Então, digite um número, vou digitar. Criei aí minha global, 12. 12, 12, 12. 12. Tá vendo que ele está somando aqui para mim? Ele está somando para mim o que eu estou passando lá nas minhas variáveis. Então, a minha média é 12. Se eu quiser trocar, professora, se eu quiser botar aqui, não vou botar 20, não. Vou botar 6. E aqui eu digo para ele para fazer até 6. Executei. Então, vou botar 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12. Meu resultado é 12. Vira aqui que se eu tivesse colocado lá no conte dividido por 4, 5, 6, ele agora eu ia ter que mudar aqui também. Então, isso Mas... aqui a gente já chama de boas práticas. Você já faz para que depois, se você precisar mudar seu código, você não tenha que lembrar que isso aqui você tem que alterar. Uma dúvida. Se eu quero saber a média de 10 números, e eu coloquei ali no contador de 0 a 9, quando for dividir, ele vai dividir por 9 ou por 10? Por 10, porque o 0 conta como o primeiro. Mesmo na divisão? Sim. Tá. Sim. Porque ele não guarda, não é isso aqui, ele vai guardar isso aqui, ó. Ele está dividindo pelo conte. O conte está onde? O conte está aqui, ó. Número. Então, ele está dividindo por quem? Por 6. Mas o valor do conte ali embaixo tá 7. Mas aqui, ó, o quanto que tá o conte aqui? Aqui ele tá 6. E quanto que tá o conte aqui? E daí, se eu colocar o contador de 0 a 9, ele vai recolher 10 números, mas vai dividir por 9. Não, ele vai dividir pelo conte. Olha aqui, dá uma olhada aqui embaixo, aqui no escopo. Tá conseguindo ver? Sim. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É até 6, não é? Eu passei de 0 a 6 aqui. Mas quanto que tá valendo o meu conte? Tá. 7. 7. Ok? Uhum. Respondido? Sim. Mais alguma dúvida, senhores? Falem agora, calem-se para sempre. Alguém ainda tem dúvida, gente? Por mim, tudo certo, professor. Tudo certo. Todo mundo, Tranquilinho. Para todo mundo?
Vamos a nomes aleatórios que não falam comigo. Laura, está tudo certo? Tudo certo, prof. Maria, tá tudo certo? Tudo certo, prof. Vitório, tá tudo certo? Vitório. Tá vendo série? Vitório. Tudo certo. Maravilhosamente. Pamela, tudo certo? Tudo certo, prof. Então, gente, eu vou finalizar a gravação aqui, tá? Já aproveita e exclui ela também, prof. Não, eu quero avisar uma coisa. Não precisa assistir, prof. Fica tranquilo. Prof, melhor não ver. Avisar uma coisa para os senhores e perguntar para os senhores. Nós vamos fazer uma avaliação na próxima aula, tá? Valendo pontos, mas pra será uma quê? avaliação síncrona. Não precisava. Vou abrir. Precisar. Eu não trabalho bem sob pressão, prof. Prof, mas se caso aconteça de alguém não poder participar, o que acontece? Caso tenha Caso aconteça, hipoteticamente falando. Deixa eu falar com vocês. E se eu quebrar meu dedo, o que acontece? Os senhores poderiam ser mais calmos, por gentileza? Ô, prof, xinga esse tongão aí, tá louco? Eu tô tentando tirar um lado Lúcifer da minha vida e vocês não deixam. Não problematizem. Por que eu vou fazer uma avaliação? Porque eu preciso saber se vocês estão sabendo mesmo ou se eu tô correndo demais com o negócio. Entendeu? Ai, professora, mas a gente faz o exercício. Tá, mas o Google tá aí pra isso. Ô, prof. Então, não dá pra eu saber se vocês estão mandando Google em mim ou vocês estão realmente entendendo o meu conteúdo. Ai, professora, mas se a prova fosse assíncrona, sim, vocês colavam do Google do mesmo jeito. Por isso que nós vamos fazer síncrona. Não se preocupem que não vai valer muitos pontos. Se vocês falarem assim, eu quero que valha 2 pontos, 1 ponto, a gente bota para valer nada. Não vai valer muito, vai valer só uns O que 8. eu preciso é saber se vocês estão conseguindo compreender, tá? Ou se eu estou correndo com o conteúdo. Por quê? Porque o nosso último conteúdo vai começar agora em matrizes. E depois eu vou socar a cena em vocês. Se você não tá entendendo em Visual G, I'm sorry, but tu tá lascado em C, então. Entendeu? Por isso que eu tenho que fazer essa avaliação. Para saber se eu preciso voltar ou se a gente pode passar para frente. Compreendem, senhores? Ô, prof. Afirmativo. A avaliação vai ser tipo teórica? Tipo, você vai perguntar coisas da teoria ou a gente vai fazer um código? Eu vou perguntar práticas teoricamente. Como assim? Ela vai perguntar, animal. Como soma? Bom, Aí eu vou agora botar eu entendi. 4 códigos pra Agora tá vocês. tudo claro. E vou perguntar qual código que não dá certo, qual código que não funciona. Tipo assim. Mas daí tu quer um pouco demais, tu quer o certo e quer os errados também. Que nem com o Ed pergunta qual que tá errado. O Ed faz assim mesmo. Tá, pode fazer, professor. Pode fazer. Qual que tá errado aqui, qual Entenderam? que tá certo. Vocês vão descobrir como é que vai ser essa prova na semana que vem. Aí a pergunta é: querem para estudar essa semana? Darem uma revisada? Pode mandar para revisar. Eu acho que uma revisão Pode seria ser? top. Então eu não vou liberar os As pessoas aprendendo em uma semana tudo que não aprendeu. Uma revisão assim do começo do conteúdo. Uma revisão desde março, assim. Vamos instalar o Visual G. Como é que instala o Visual G, prof? Não vai ser essa democracia toda, não, tá? Eu chego dentro da sala, eu mando, vocês obedecem. Ô, Mas prof. como eu sou uma pessoa modificada, Prof, como que muda a cor do visual? uma pessoa mais empática. O Lourenço tem que instalar o Visual G aí. Viu, prof? Falando sério agora, quinta que vem não é feriado? Não, quarta que vem é feriado. É feriado pra quem não vai sair de casa. Mas eu não trabalho no feriado. Feriado é na quarta. A firma fecha. Feriado é na quarta, errou o dia. Na quarta. Ô, prof. Então, olha só, nós vamos fazer a prova online, tá? Então, eu vou liberar a Ai, prova, Deus. todo mundo vai entrar, vai fazer a prova. E eu ia perguntar para vocês, antes de liberar o próximo conteúdo, se ele não Alô. vai cair na prova, se vocês queriam que
fazer logo ou se vocês querem que eu deixe para liberar depois da avaliação e aí vocês estudam essa semana. Não tenho 10 anos de idade. Não sei com quem que a Ana tá brigando, não. Ah, prof, eu Ela acho tá que isso aí falando de era, nós, prof. eu acho que É isso aí era nós, passível de expulsão, né? Ela tem Ah. 5, né? Gabi, depois da avaliação. Todo Prof, mundo depois da avaliação, então, eu libero matrizes. Pode ser. Sim, sim. E aí, depois da avaliação, eu consigo ver o que, que a gente vai ter que voltar antes da gente entrar em C. Ok? prof, não fica bravo comigo, mas eu dei uma pesquisada aqui e quinta-feira é feriado de Corpus Christi. Mas A olha. gente faz na quarta daí? Não, quarta-feira é feriado. Vai, então o Google tá mentindo pra mim. É quinta, prof. Não, gente. É sim, Olha prof. só. Eu pesquisei no Google, tá ligado? Quinta-feira é feriado de Corpus Christi. E eu sou católico, bem cristão, bem religioso mesmo. Vai pra igreja, né? Uai, mas por que não vai ter prova? Caetano não sabe nem o que é uma hóstia, vai. Da onde? O meu era coroinha? Lista de feriados de 2021. Coroinha. Maio. Não dá bola pra esses Quinta tá marcando feriado mesmo, prof. Prof, é junho, semana que vem. Então, é junho, semana que vem. Lista de feriados de 2021. Dia 3, tá aqui. 3 de junho, Corpus Dia 3. Quinta-feira. Vai ter aqui. Verdade. É verdade. F for Luciana. Viu, prof? Eu te salvei, tu ia botar numa data que ia ter feriados e todos esses alunos aí que não querem estudar iam. Focado, sem fazer nada. Iam. Não faz diferença nenhuma. Ô, prof, se o IF, tipo, eu não sei se o IF fecha as aulas quando tem feriado ou não, mas se for porque tu não passa a matriz agora e daí fazer a avaliação semana que vem, que daí a gente pode estudar igual. Semana que vem? Não, né? Na outra? É, tá. Sim, Ela precisa de uma linhazinha de raciocínio, entendeu? E atrasa muito o conteúdo deixar a avaliação para outra semana? Um pouco. A gente é mas esperto, se meter prefeito. a avaliação Então joga pra quarta. Joga pra sexta, É. que nós temos só acho que 2 aulas ou 3. Eu acho que na Sexta quarta ou de quarta? manhã a gente. É, quarta de Podemos manhã, jogar se não me engano, a gente avaliação tem. pra sexta, então? Pode ser? Pra sexta, pode ser pra mim. Estuda no feriado, ser? show de bola. Pode ser sexta? Tranquilo, prof. Pode ser. Acho que eu não tenho Todo dentista. mundo respondendo ok no chat, que eu vou guardar como prova de... Prof, deixa eu te fazer uma pergunta. Ah, não, esse Luiz não. Ah, deixa eu fazer uma pergunta. Não precisa daí compartilhar a tela, nada, né? Não precisa ter uma internet boa pra fazer isso. Não, Deve vou ser, fazer uma provinha que você vai responder, não sei se ainda no Google Forms ou em algum lugar, você vai responder lá pra mim e pronto. A gente tem aula de manhã na Profe, sexta. sexta no mesmo horário, né? Mesmo horário. Beleza. Então, mas a gente vai responder o quê? Se a gente faz as coisas no Visual G. Ninguém vai ver meus erros, né, prof? Não. Só ela. Prof, Eu e quem não nem poder vou falar a participar. ferramenta, porque eu não sei se ela ainda tá funcionando, mas tem como a gente fazer uma prova online mesmo, entendeu? Ela já corrige online, você vai fazer tudo online. Então eu vou mandar o link, vocês vão fazer a prova, encerrou a prova, eu já vou ver o resultado. Simples. Bem simples. Seria Eu usava sexta às dentro da sala de 4h30. aula presencial, você acha que eu não vou usar uma EAD? Isso é interessante. Prof, Eu usava dentro da sala de aula. Isso é porque tem uma outra que eu adoro, que são os QR Code. Também dá pra gente fazer, mas aí eu teria que imprimir os QR Code e mandar pra casa de vocês. Porque aí todo mundo bota o QR Code assim Todo mundo mostra o QR Code. Dentro da sala de aula, tu só levanta o celular assim e já corrige de geral. Também é legal. Mas esse fica para as cenas dos próximos capítulos. Então, eu recebi quase todos os OKs aqui. A gente faz assim, então, em vez de ser na quinta, na sexta-feira, a gente faz a avaliação. Beleza? Não precisa preocupar que não é nada muito... Oh, Senhor Jesus. É só mesmo para a gente saber até que ponto que está todo mundo entendendo, que está todo mundo compreendendo, para a gente passar para o C sem dificuldade. Beleza? E aí eu não vou adiantar a matriz, porque matriz ela tem uma sequenciazinha meio enjoadinha, assim, senão vai cortar o raciocínio de vocês e, enfim, tá? Então fica assim, sexta-feira a gente faz a avaliação. Prof, e só uma pergunta. Se a gente não conseguir vir mesmo,
O que que faz? Aí depois eu vou marcar um horário de recuperação e vocês fazem do mesmo jeito a prova. Daí dá pra fazer em outro horário com a senhora? Tá, obrigado. Vou marcar. Viu? Não adianta quebrar o dente, Lorena. Não adianta. Porque Logo, o Lourenço já tava com o martelo na boca. O Lourenço já tava com o martelo na boca, pronto, assim, quebrei um dente. Dentista. Então é isso, senhores. Fechou. Vou parar de gravar. Beijinhos. Até segunda. Até mais telespectadores. Tchau, tchau. Não veja a gravação. Não usem drogas. A diversão da prova vai ser ver a gravação. Não usem chinelo. O que tu tem?